Nossa, eu adoro quando o bolsominion de confiança do Bolsonaro vaza coisa pra imprensa. A melhor coisa é ver fascista traindo fascista. Pô, eu tô tentando descobrir quem foi, depois eu falo aqui pra dar a informação completinha. Mas, uma pessoa de confiança extrema do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro visitou o Bolsonaro no Palácio do Alvorada. Vamos lembrar, o Bolsonaro não está recebendo visitas. Depois que ele perdeu, segundo as poucas pessoas que viram e funcionários, muita coisa do que vaza são de funcionários, viu? Os funcionários lá são funcionários de carreira e tal, muita coisa que vaza são deles. O Bolsonaro estava tendo crises de histeria, de pânico, de choro, ele se trancava, até teve uma imagem, eu dei risada aqui, mas era verdade. Falaram, o Bolsonaro foi dormir cedo, são 11 da noite, tá tudo desligado no Palácio da Alvorada. Não, ele se tranca no banheiro, ele se tranca em tal cômodo. Tá assim a vida do Bolsonaro ultimamente. Aí depois, dizem, não sabemos também, que não tem nenhuma evidência disso, que o Bolsonaro sumiu porque ele pegou bicheira. Ele pegou uma bactéria que fica comendo a pele na perna dele. Começou no cotovelo, inclusive. Eu lembro que eu falei que o Bolsonaro tá com dor de cotovelo do Lula. Na campanha tem alguns vídeos, fotos, dá pra ver. O Bolsonaro tava com o cotovelo, dava pra ver que ele tava com uma infecção. Pois bem, foi pra perna, ou da perna tinha ido pro cotovelo, não sei, e começou a comer a pele dele, é o que dizem aí. E aí, o Bolsonaro sumiu por conta disso e delegou tudo ao Mourão. Não sei até que ponto é verdade, mas ok. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro sumiu e aí ele parou de receber visitas no Palácio da Alvorada. Ninguém entra, ninguém sai. Só entra no Palácio da Alvorada o Braga Neto, que é quem está organizando a tentativa de golpe de Estado. É o Braga Neto quem está organizando esses acampamentos golpistas aí por todo o Brasil. O Braga Neto tá... Eu adorei quando vi essa notícia. Por quê? Porque significa que o Braga Neto está cavando a prisão dele. Pô, eu vou ficar feliz quando o Braga Neto for preso. Eu vou soltar fogos de artifício. Pois bem, o Braga Neto visita o Bolsonaro e alguns outros pouquíssimos parlamentares escolhidos a dedo podem visitar o Bolsonaro. Eu vou te dar um exemplo. O Osmar Terra, que tinha viagens com a Michelle Bolsonaro, tem fotos dela assim olhando para ele como se ele fosse um deus grego tal. O Osmar Terra é amigão do Bolsonaro. Não o visitou no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada, não o visitou. O Bolsonaro também parou no Palácio do Planalto. Ok, essa pessoa que o visitou disse o seguinte, que ele está extremamente abatido e extremamente depressivo. Até quando ele tenta ser o Bolsonaro de sempre, que eles dizem que é o Bolsonaro mais alegre, dá pra ver que é uma pessoa ali com depressão, uma pessoa que tá pra baixo. E que o Bolsonaro já falou que ele não aguenta mais, que tem que mudar a lei, e que no Brasil deveria ser como é em vários países da Europa, a pessoa ganhou a eleição, assume no dia seguinte, acabou. Por quê? Porque ele está se considerando irrelevante nesse tempo. Ele diz que ele está só vivendo um martírio e esperando para passar o poder para o Lula e que isso para ele está sendo a pior das punições, porque ele fica lá, qualquer coisa que ele fale é relevante, porque você perdeu a eleição, pô, você perdeu a eleição. Você perdeu a eleição quer dizer o seguinte, o povo não gostou do seu governo. E você não conseguiu se reeleger. Uma coisa é um presidente, eu vou te dar um exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, tentou eleger o Serra, não conseguiu. Mas você fala, mas o Serra não é o Fernando Henrique. Não é ele quem perdeu a eleição, ele ganhou as duas que ele disputou. Então ele continuou ali 2 meses, continuou tocando, continuou raspando o tacho de tudo que roubou o governo dele, ficou lá. Mas ele ainda falava, ele sempre teve muita credibilidade na mídia, nossa... Fernando Henrique podia fazer o que quisesse, a grande mídia não falava nada. Inclusive hoje, você vê que para atacar o Lula, o que a mídia fez? Ressuscitou os abutres do governo, os zumbis do governo Fernando Henrique, aqueles que quebraram o Brasil, fizeram o Brasil chegar a um nível 10 vezes pior do que está hoje. Se hoje a situação do Brasil está ruim, o governo Fernando Henrique foi uma desgraça pior que a desgraça econômica do Bolsonaro. Imagina quão ruim foi. Esse pessoal que está agora na mídia, dando com credibilidade da mídia, dando, não, porque o Lula está errado nisso, o Lula está errado naquilo, é do Fernando Henrique. O Bolsonaro, o que aconteceu? Ele perdeu a eleição. Então a diferença para o Bolsonaro é muito grande. Então o Bolsonaro, muita gente que já foi lá falou, o Bolsonaro pode renunciar a qualquer momento que ele já não aguenta mais. Cada dia que passa é pior para o Bolsonaro do que o dia anterior. Né? Eu tenho um prazer de receber essas informações. Pois bem, e aí, esse interlocutor que foi visitá-la no Palácio da Alvorada falou, o Bolsonaro reclamou porque agora, como ele perdeu a eleição, qualquer opinião que ele dê é irrelevante. A mídia ninguém quer saber da opinião dele. Ninguém. Só os bolsonaristas, mas a mídia não quer saber, o mercado não quer saber. Por quê? Porque ele tem mais o quê? 1 mês e meio aí, 1 mês e 10 dias
de governo, faltam 40 dias para acabar essa desgraça, e tem um governo com proposta completamente diferente de Brasil que está chegando aí. E esse governo já foi convidado para ir na COP na ONU, já foi convidado para outros eventos internacionais, é recebido já como chefe de Estado pelo presidente de Portugal e de Moçambique. Aliás, a história de Moçambique foi engraçada. Depois alguém pesquisa aí, se alguém conseguir as informações todas. Mas foi engraçado que o Lula não sabia que ele ia se encontrar com o presidente de Moçambique. Ele parou em Portugal para se encontrar com o presidente de Portugal. Chegando lá, estava o presidente de Moçambique. O presidente de Moçambique ficou mais tempo em Portugal, ele não deveria estar lá, mas ele ficou, novamente, ele é muito bem recebido em Portugal. Ele ficou para encontrar com o Lula, porque ele queria encontrar com o Lula. Então o Lula, opa, eu vim aqui me encontrar, um encontro bilateral se tornou um encontro trilateral. Aliás, eu estou no México e, nossa, como foi destaque isso na TV mexicana. Eu não vi o Brasil ser destaque, a não ser quando tinha queimada na Amazônia, coisa assim. Eu não vi o Brasil ser destaque positivo, faz muito, mas olha, eu não lembro desde quando. Talvez desde 2015 eu não vi o Brasil ser destaque positivo no exterior aqui. Eu vi, encontro trilateral, Lula reforçou os laços com a Europa, o Brasil vem como uma grande potência. Opa! E olha que a mídia mexicana é de direita. Completamente de direita. Estão fazendo até com o presidente aqui o que estavam fazendo com o Lula, acusando ele de um monte de coisa, organizando passeata contra ele. Então, inclusive, olha só o perigo. A grande mídia aqui está aliada com umas manifestações que estão sendo feitas pela extrema-direita. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, estava com os líderes das manifestações aqui no México contra o governo. Igualzinho o que aconteceu lá no Brasil, a grande mídia indo para a extrema-direita. Enfim, voltemos aí, o Brasil, estamos alguns anos avançados aí nesse golpismo, a extrema-direita ganhou, já perdeu de novo, já estamos voltando a sorrir. O Bolsonaro falou para o amigo dele, olha, eu não aguento mais. Por mim, passava o bastão para o Lula amanhã já. Quer dizer, pelo que eu percebi da conversa e de outros interlocutores que vão ao Palácio do Alvorada, o Bolsonaro não tem nenhuma esperança de que essas manifestações golpistas vão conseguir um golpe de Estado. Nenhuma, zero. Ele continua insuflando o pessoal. Olha só o nível de crueldade da pessoa. Ele foi cruel com os brasileiros? Foi cruel, deixou mais de 400 mil pessoas morreram por conta do atraso dele nas vacinas, só para fazer alguns amigos dele que estavam vendendo cloroquina lucrarem mais. Para fazer alguns médicos bolsonaristas que... Lembra o esqueminha dos médicos bolsonaristas? Um médico que ganha bem, ganha seus 15 mil por mês. O cara ganhava 15 mil por mês, começou a vir gente com Covid, o cara começaram a se vender como especialistas de Covid, recetavam cloroquina e tudo mais. Aí cada pessoa que vinha, o cara cobrava 700, 800 mil reais a consulta. E vinha 20, 30, 40 infectados por dia. Aí você via médico que trabalhava pra caramba pra ganhar 15 mil, que já é um salário excelente, ainda mais no Brasil de 2019, comecinho de 2020, começou a ganhar 40, 50 mil por dia. Você acha que esse pessoal queria vacina? Eles é que impressionavam, por isso que o CFM estava com o Bolsonaro. Aí esse pessoal aí que fez essa desgraça toda é cruel. Só que o Bolsonaro, ele passa de ser cruel apenas com a população e ele é cruel com os próprios bolsonaristas. Por quê? Porque ele sabe que esse pessoal vai ser preso. Tem empresário, eu não tô falando de empresário assim, você pega um empresário que tem aí um bar, um restaurante, uma loja, uma lojinha, e vai à falência e fala, caramba, meu, que coisa triste, um empresário que foi à falência. Sempre é triste você ver um micro, pequeno empresário falindo, um negócio que tentou, mas a situação econômica do país não deixou prosperar. Mas o Bolsonaro não está quebrando esses pequenos, ele está quebrando bolsonaristas bilionários. Tem banco que teve as contas bloqueadas. Um banco ficar com contas bloqueadas por um dia é um prejuízo de dezenas de milhões de reais, mesmo um banco pequeno, é banco de financiamento ainda. Imagina um banco que faz consórcio. Aí o banco não tem dinheiro para entregar o prêmio do consórcio. É um banco que também faz financiamento. Aí as pessoas vão pagando os boletos, só que a conta do banco está bloqueada. E aí o banco não consegue pagar o que tem que pagar lá na frente. Aí o que acontece? O banco vai começar a ser processado. Porque os clientes vão falar, eu não quero saber se foi o STF que bloqueou, não é problema meu. Se você cometeu o crime e o STF bloqueou a sua conta, problema teu. Paga o que eu tenho com juros e correção monetária. Eles vão se ferrar de verde, amarelo, azul e branco, esses bolsonaristas. E o Bolsonaro tá lá. E continua insuflando e colocou o Braga Neto para organizar a tentativa de golpe de Estado, mas os interlocutores que vão lá e o que vaza de funcionário e tudo mais, tudo que vaza na imprensa, mostra o quê?
que o Bolsonaro tem zero de esperança. Então ele tá jogando todo mundo na fogueira, tá jogando um monte de apoiador na prisão, outros diretamente na falência, porque, veja bem, eu tô falando que estão com alguma conta bloqueada, alguns ruralistas não vão conseguir pagar credores, tudo mais, muitos têm empréstimo, vai rolando juros, tá, só que ainda nem chegou o boleto das multas milionárias que esse pessoal tá levando por deixar caminhão bloqueando estrada. Os caminhões estão em Brasília, 175 caminhões, depois eram 223, aí caiu para 125, né, que vão saindo. Tem caminhão que levou multa de 5 mil por hora, tem caminhão que levou multa de 100 mil por hora. Vai chegar o boleto. Aí não importa quanto o cara ganha, quando começar a chegar boleto de multas milionárias, o cara fala, eita caraca, aí vai gastar uma fortuna em advogado. É isso que ele tá fazendo. É isso que ele tá fazendo. Enquanto isso ele tá lá depressivo, chorando. Aí mesmo quando ele tenta, segundo o interlocutor lá, quando ele tentou se animar, você percebe que é um cara que tá fingindo animação porque ele tá realmente depressivo, doente, aí foi pro hospital, depois negou que foi pro hospital, aí falou, não sabe se foi ou não foi, porque ficou aquela, ele negou. Só que o Bolsonaro negar alguma coisa, nossa, às vezes eu vejo até jornalista da grande imprensa falando, gente, isso do Bolsonaro ter ido pro hospital já foi negado. Foi negado por quem? Pelo Bolsonaro. Quase dezembro de 2022. Aí você vê jornalista da Globo acreditando na palavra do Bolsonaro. Caraca, meu. Mas olha, o ódio deles pelo Lula já pegou, já voltou. Então eles já voltaram a acreditar no Bolsonaro. Para falar, olha esquerda, parem de atacar o Bolsonaro e fazer piada com o Bolsonaro que ele foi pro hospital. Vamos focar aqui em atacar o Lula. É isso que tá a grande mídia agora. Vamos parar, gente. Nossa, golpe de Estado esquece, não vai ter, sabemos que não vai ter, então vamos fingir que não tem nada. Não peçam prisão desses golpistas, vamos focar em atacar o Lula. É assim que tá a imprensa brasileira hoje. Toda a imprensa brasileira, Folha, UOL, Globo, aí quando eu falo Globo eu quero dizer G1, O Globo, Globo News, os jornais aí da TV Globo, tudo, rádios. Foco em atacar o Lula e o Bolsonaro que se dane. Mas a boa notícia é o seguinte, segundo esse pessoal, o Bolsonaro, então a chance do Bolsonaro realmente renunciar ou dele sumir do Brasil depois de dezembro, no comecinho de dezembro, no meio de dezembro, é muito grande. Sendo muito grande, vamos lá, hoje falta o quê? 41, 42 dias para acabar essa desgraça desse governo. Se o Bolsonaro vai embora 20 dias antes, pô, metade do tempo, olha que coisa maravilhosa, metade do tempo sem essa desgraça lá. E a gente ainda ganha esse bônus, que o Bolsonaro, como ele parou de trabalhar desde o dia 31, o que aconteceu? Aconteceu que não tem mais tanta destruição como estava tendo. Que o Bolsonaro estava trabalhando empenhado em destruir o Brasil. A partir do momento que ele ficou depressivo, um dos sintomas de depressão, a pessoa não quer fazer mais nada da vida. Não quer levantar, não quer fazer isso. É uma doença bem triste, mas quando é com o Bolsonaro, para mim é bem feliz. A coisa mais feliz do mundo é o Bolsonaro não querer fazer nada. Que ele não destrói tanto o Brasil, mas continua a mamata, viu? Ele liberou renovação do contrato do Nelson Piquet. Olha, esse é um esquema de propina que tem as provas, foi feito publicamente. Ele dá um contrato sem licitação de 6 milhões para a empresa do apoiador dele. O apoiador dele vai lá na campanha e paga um dízimo praticamente, paga 500 mil em Pix, publicamente para todo mundo ver. Pô, mas tá na cara. Aí você não vê. E é o atual presidente da República. E ele acabou de renovar o contrato, foi anteontem, ele renovou o contrato. Você não vê mídia falando de conflito de interesse. Ah, mas você não vê. Esse mesmo presidente da República, quando era deputado, ele viajava em jatinho de dono de fábrica de pistola. Aí ele virou presidente da República, ele liberou as pistolas todas por decreto. Aí você não vê ninguém falando de conflito de interesse. O Lula ir no jato de um amigo dele para onde ele quiser, porque não liberaram o avião da FAB para ele, sendo que ele foi lá trazer investimento para o Brasil, aí não pode, aí é conflito de interesse. É isso, né? Esse exemplo que eu dei aí do Bolsonaro, fazem ministros do STF, do STJ, juízes de primeira, segunda instância, juízes do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Regional Eleitoral, de todos os tribunais que você puder imaginar, procuradores, tudo que você imaginar de gente que tem poder público, no poder público, viajam em aviões, em jatinhos, ganham viagem paga por empresários. E você nunca viu ninguém falar de conflitos de interesse. Só quando é o Lula. Aí até ressuscitar a Lava Jato para atacar o Lula. É isso. É essa situação que temos no Brasil de hoje. Um presidente que está prestes a renunciar, só não renuncia porque sabe que vai preso. Apesar de que eu acho que o Bolsonaro, ele está... Aí é achismo, hein?
Ele está pensando que ele está sem chance de ser preso num futuro próximo. Que se ele for preso é só a partir de janeiro. Mesmo ele renunciando, entrando o vice dele no lugar, que também é uma desgraça, né, Mourão, o Bolsonaro acha que ele só seria preso a partir do momento que o Lula assume. Então, temos aí um presidente que pode renunciar a qualquer momento, mas que já fala abertamente aí para os amigos que vão visitá-lo que ele não quer mais ser presidente, que se ele pudesse, se não fosse pegar mal para ele, se ele não fosse um golpista safado, ele já passava a faixa pro Lula amanhã, falava, ó Lula, nomeei você os ministros, procuração, você é o presidente a partir de agora, tchau, precisar de alguma coisa, minha assinatura é assim, tá, tchau. Não, ele adoraria fazer isso, mas não pode, porque senão, imagino que os golpistas vão chorar. Vai alagar Brasília de lágrimas dos golpistas. Eles não podem deixar esse pessoal, ele tem que ficar insuflando esse pessoal, porque é o plano lá dele para fazer alguma coisa. Sabe-se lá qual é o plano, porque você vê que nem ele está acreditando no plano. Então, esperemos aí para ver. A boa notícia é que o Bolsonaro está triste. Se o Bolsonaro está triste, nós estamos todos felizes. Falou!